Porque se nega a conceder perdão a quem o prejudicou, acaso não necessita você também do perdão de Deus? Acaso nunca errou? Acaso acha que o outro não tem o direito de errar? Acaso crê que todos devam ser perfeitos? Meu amigo, quebre a dureza do seu coração. Quem o feriu, o fez por desconhecimento da lei de amor. Não se sinta tão ofendido, não se sinta tão magoado. Quantas vezes você já não fez o mesmo a outras pessoas? Perdoe. Perdoe verdadeiramente. O perdão é o mais belo de todos os presentes. Não cabe a nós o julgamento do irmão que se equivocou. A avaliação de tudo e de todos pertence a Deus. As mães sempre conseguem entender e perdoar o erro dos filhos, porque o amor de mãe é aquele que mais se aproxima do amor ensinado pelo nosso mestre maior. Nesse sentido, procure assemelhar-se às mães e perdoe. Nesse momento, com todo carinho, junto com a espiritualidade aqui presente, cuidando de cada um de nós, vamos procurar serenar, vamos fazer a oração que o nosso mestre nos deixou. Com certeza vamos sair daqui bem melhor do que adentramos, mas vamos fazer com a nossa alma, com o nosso coração. A espiritualidade vai utilizar toda a energia que for gerada da nossa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre. E que nós possamos aproveitar a bênção maravilhosa da oportunidade que o Pai está nos dando de nós estarmos aqui buscando a nossa melhora pessoal, dentro da nossa individualidade. Nós vivemos numa sociedade, mas é importante que nós estejamos bem dentro da nossa individualidade para que nós possamos estar bem na sociedade. Se nós não estivermos bem na nossa individualidade, então se torna muito mais difícil, porque semelhante atrai semelhante, e Jesus nos diz que cego guiando cego, os dois vão para o buraco. Então tudo isso nós vamos buscando ter um conhecimento e aplicar na nossa vida. Obviamente hoje, em 2017, já um terço do ano 2017 já foi embora. Então nós precisamos cada vez mais buscar o conhecimento da lei do nosso Pai Criador, mas trazê-la no dia a dia, na atualidade. Nós temos essa capacidade porque nós realmente somos semideuses, ou seja, Deus nosso Pai nos dá essa capacidade, a capacidade da inteligência, de raciocinar, de analisar. Então nós realmente somos coproprietários, e trabalhadores nessa seara do Divino Mestre Jesus. E cada vez que nós pegamos uma mensagem de Jesus, não é para que nós fiquemos a analisar dentro do quadro de mais de 2000 anos atrás. É para trazer para nós no dia a dia e buscar a essência, aquilo que realmente Jesus nos deixou, para que coloquemos na nossa vida e para que haja melhora do próprio planeta, que também está em evolução, e nós também que aqui estamos ainda numa fase primária, não temos dentro dessa fase primária condição de analisar o todo nesse universo maravilhoso. Mas se nós buscarmos o conhecimento de nós mesmos, da onde viemos, para onde vamos e o porquê que aqui estamos, cada um de nós temos um compromisso. Quando adentramos numa encarnação, nós já trazemos uma programação.
E bendito seja aquele que tem condições de levar a sua programação. Nem sempre nós cumprimos 100% dessa programação, porque nós convivemos realmente com outras pessoas, existem os conflitos, as situações, mas nós temos que buscar uma força maior, né, dentro de nós mesmos, neste conhecimento, né, da lei do nosso Pai Criador. E assim nós vamos conhecendo também os fenômenos que acontecem na natureza. Da mesma forma que Jesus estava naquele barco e começou aquela tempestade. E Jesus continuou dormindo, tranquilo. E os apóstolos que ali estavam com Jesus se apavoraram, porque a tempestade, né, os ventos estavam muito fortes. E eles foram e acordaram Jesus. Né? E Jesus ali naquele momento viu que mesmo mais força de vontade que eles tinham em segui-lo, ainda eles tinham uma dificuldade da fé, né? Da fé sólida. Mas hoje nós sabemos que essa fé, ela tem que estar sedimentada no raciocínio também. Nós temos que buscar raciocinar, analisar tudo na nossa vida. O porquê que está acontecendo. Poderíamos ter feito diferente? Se não fizemos, daqui para frente o que eu posso fazer? O que nós não podemos é ficar chorando aquilo que nós não tínhamos condições de fazer ontem. E que temos condições de fazer hoje e amanhã. Isto que é o importante. Esse ajuda-te que o céu te ajudará, que Jesus nos deixou. Não, nós vamos ficar mais alguns milênios ainda numa situação pequena, com muitas dificuldades, não deixando o planeta evoluir, e nós que aqui estamos, né, como aluno, também não vamos evoluir. Então, este ajuda-te ir buscando um conhecimento mais profundo, né, que a doutrina dos espíritos atinge, que é a filosofia, a religião, a ciência. Isto que é importante, que estudemos tudo num conjunto só, né? Que não fiquemos só no sentido de religião, mas buscando todo este conhecimento, porque não podemos ficar longe da filosofia, não podemos deixar a ciência de lado. Então, assim que nós vamos. E quando acordaram o Divino Mestre Jesus, nos diz nos Evangelhos que Jesus, então, começou a conversar, né, com o mar e com a tempestade. Obviamente, terceiro milênio hoje, nós sabemos que Jesus não estava falando com o elemento ar, com o elemento água. Jesus estava falando com a inteligência que estava ali manipulando o vento e manipulando a tempestade. Então tudo neste universo maravilhoso está sedimentado, está coordenado, está comandado por uma inteligência. Isto que nós temos que ver. Não importa se essa inteligência esteja buscando a sua evolução no planeta pequeno, primário como o planeta Terra, ou se esta inteligência ou essas inteligências, elas estão vindo de esferas mais elevadas. Porque tudo é um conjunto neste universo maravilhoso. Todo mundo se ajuda uns aos outros. Nós precisamos buscar esta ajuda, né, dentro de nós, no nosso interior, no nosso questionamento. E sair um pouco, né, dessa parte tão primária. Então sempre na nossa vida, qualquer fenômeno que venha a acontecer, tenhamos absoluta certeza que é uma inteligência que ali está manipulando, dentro realmente das nossas necessidades, dentro do nosso merecimento, dentro da lei de causa e efeito. Se obviamente nós provocamos, nós criamos situações, obviamente as situações ficarão contra nós. Então o planeta ele tem que ter um equilíbrio, e nós muitas vezes mexemos nesse equilíbrio e não queremos ter o resultado daquilo que nós fazemos. Então a lei do nosso Pai Criador é uma lei perfeita, né? Uma lei imutável que nós vamos buscando conhecer, e com ela nós vamos procurando viver da melhor forma possível. E assim aconteceu uma cidade do interior. Lá estava um rapazinho, mais ou menos dos seus 13 anos, e o sonho dele realmente, né, era crescer, era estudar, era vencer. Então o sonho, aquela força interior. E ele, um dia na escola, o professor pediu para que todos fizessem uma redação daquilo que gostariam de ser. E o menino então colocou ali no papel tudo isso.
que ele realmente gostaria, né, de estudar muito, se formar, de construir uma casa de mais de 300 metros quadrados e que ele pudesse realmente, dentro de tudo isso, ajudar o próximo. E entregou para o professor. O professor, passados uns dias, voltou à sala, mas criou uma situação terrível com este rapazinho, dizendo a ele como ele tinha um sonho tão alto. Ele que era um filho de um tratador de cavalo, aonde ele tiraria, né, todo este potencial para tudo aquilo que ele escreveu ali. E que ele não daria 0 naquele dia, mas daria a ele uma nova oportunidade de entregar uma outra redação. O rapazinho foi para casa, choroso, triste, e conversou com o pai. Então nós vamos verificando que nem sempre nós temos, né, a condição de um estudo intelectualizado mais avançado, mas nós trazemos bagagem de vidas passadas, porque aquilo que nós já fomos, nós não perdemos nunca. Então tudo isso nós vamos dentro de um conjunto maravilhoso. E o pai, então, na sua simplicidade, disse a ele: filho, o que está valendo realmente é o seu querer. Se você acha que são os seus propósitos, entregue a mesma redação. Se você acha que pode mudar, e o menino então disse: não, eu vou e entrego a mesma redação. Entregou a mesma redação, o professor não gostou muito, e o tempo foi passando. E querer é poder nesta vida, mas é o poder com confiança, com perseverança, dentro realmente, né, de uma conquista. Isso que é importante na nossa vida. Nós não podemos sonhar sem base. Tudo aquilo que nós vamos fazer tem que ter base. Se nós vamos comprar um carro, nós vamos analisar se nós temos condições de pagar, como que nós vamos pagar. Agora, no meio realmente da caminhada, pode acontecer uma doença, pode um desemprego, aí é outra coisa. Mas no início a nossa programação foi uma programação correta. Então nós não podemos sair, né, dentro do nosso ciclo de evolução ou de necessidade material também. Então, se nós vamos fazendo as coisas dentro daquilo que está no nosso conjunto de viver, obviamente nós temos que ter fé que tudo irá dar certo. O planeta realmente não vai estacionar. O planeta não vai acabar porque o Brasil está passando por uma fase, porque todo o planeta está passando por uma fase. Ele está numa parte de transição, separando o que é positivo do negativo. E nós estamos juntos também. Então isso que nós temos que, né, e ter fé, ter confiança, que obviamente isso já aconteceu, já teve dilúvio, já teve guerra, já acabaram com outros países, mas a vida continuou. E assim também vai continuar neste Brasil e neste planeta maravilhoso. Se passaram 20 anos, o rapaz conquistou tudo aquilo que ele realmente queria. Se formou, não construiu uma casa de 300 metros quadrados, mas de 400 metros quadrados. A família que ele sempre idealizou lá estava. E tudo estava dentro realmente de uma harmonia. Quando certo dia chegou um professor já mais envelhecido, com algumas crianças, para mostrar àquelas crianças o que era um local, né, com prosperidade, com um propósito positivo. E foi mostrando os aras e tudo, aqueles animais e tudo, mas de repente este senhor se aproxima do dono, né, daquele local e diz: talvez você não se lembre de mim, mas eu me lembro de você. Você é aquele aluno que me enfrentou há anos atrás. Você não deixou que a minha amargura, que o meu pessimismo pudesse realmente te contaminar. Então, o querer está dentro de nós, a força está dentro de nós. Nós só nos deixamos levar quando nós queremos, senão nós vamos sempre à frente. Porque se ajuda-te, que o céu te ajudará, certo? É a lei do nosso Pai Criador. É a representação da lei que Jesus nos transmitiu. Jesus só nos deixou aquilo que está dentro da lei do nosso Pai Criador.
E é nesta lei que nós vamos buscando também o nosso querer, a nossa força. Nós temos esta capacidade. Se nós não tivermos esta força e este poder, nós não levantamos de manhã, nós não caminhamos, nós não falamos. Tudo isso precisa estar preso num conjunto de forças. Mesmo que nós nem todos os dias fiquemos a pensar nisso, mas nos impulsiona, este poder nos impulsiona. Por que nós vamos esmorecer então na nossa vida, no nosso dia a dia? Procuramos emprego, depois já desistimos. Tudo para nós é pequeno, tudo para nós é pequeno quando nós somos grandiosos. Se nós não confiarmos em nós, ninguém vai confiar. Se nós não buscarmos a nossa valorização, ninguém nos valoriza. Isso que é o importante na nossa vida. Então este ajuda-te está nessa força maior. Eu quero, eu posso, eu faço. E assim nós vamos, obviamente, sempre vai acontecer de algumas intempéries, porque faz parte do planeta. O planeta não dá 100% a ninguém. Não temos este estágio ainda no planeta Terra. Vivemos sim em conflitos. Ajudamos as outras pessoas, somos ajudados. Temos também na retaguarda os nossos companheiros desencarnados, que tanto nos ajudam se estiverem num patamar elevado, como querem nos destruir se estiver num patamar mais baixo. Então, com o conhecimento, nós procuramos o equilíbrio de viver e conviver da melhor forma possível. E nós sabemos que ainda no nosso planeta existe muita inveja. E a inveja é uma energia negativa, ela é como se fosse um óleo, né, pegajoso. Mas nós podemos projetar a inveja e ela chegar até a pessoa que nós estamos projetando e atingir. Porque a pessoa está numa energia, num padrão mais baixo. Mas tenhamos absoluta certeza que nós também estamos naquela mesma sintonia. Então, obviamente, nós também recebemos. Então, tudo que nós damos é o que nós recebemos. Não existe milagre na lei do nosso Pai Criador, não existe privilégio na lei do nosso Pai Criador. Por isso, quando nós desejamos ou fazemos algo para alguém, nós temos que saber que, em primeiro lugar, quem está recebendo em dobro somos nós. Se for coisas boas, ótimo, divino, maravilhoso. E se for ruim, também nós temos que parar e nós temos que pensar. Aí está a lei. Né? E nós temos medo porque fulano faz isso, ciclano faz isso, fulano foi lá em casa, e tudo nós colocamos e deixamos tudo na pequenez da matéria. Por que não buscar Deus na sua evolução, na sua grandiosidade? Quando nós buscamos Deus, nós pensamos lá em cima, no céu. Por que não continuar neste patamar? Porque tudo nosso é pequeno, porque tudo nosso tem que acabar, porque nada nosso pode dar certo. Por quê? Então tudo isso nós vamos buscando, nós vamos levando. E se falando em inveja, em uma fazenda, lá tinha, né, aqueles cavalos maravilhosos, e tinha um vizinho que tinha paixão por um alazão que o vizinho tinha. E ele sempre oferecia dinheiro o mais alto possível para comprar o animal. Mas o dono não queria vender o alazão. Mas certo dia o alazão sumiu. Lá, o cavalo sumiu. E procura daqui, procura de lá, vai aqui, vai acolá, pergunta fulano, pergunta ciclano. Ficaram sabendo que o cavalo estava na fazenda daquele que sempre quis tê-lo. E aí, passado um tempo, o dono não foi procurar, então o outro que levou o cavalo achou que estava tudo bem. E começou a sair com o animal e se propagar, né, de que ele tinha realmente tirado o cavalo do outro. E certo dia eles se encontraram, porque as pedras se encontram na nossa vida. Isto que nós temos que ver. De uma maneira ou de outra, o plano faz com que nós venhamos a nos reencontrar, tanto na matéria quanto no plano espiritual. E tanto os que estão fora do corpo físico podem nos reencontrar nesta presente encarnação. E aí que muitas vezes se cria, né, um conflito, onde nós temos que buscar casas espíritas para poder realmente harmonizar essa situação. Não afastar, não se afasta nada. Nós conversamos, nós dialogamos, nós procuramos falar com esses companheiros dentro de um esclarecimento, dentro da inteligência. Isto que é o importante, para que eles despertem, para que eles vejam o tempo que eles estão perdendo em buscar realmente uma vingança, em buscar para si um julgamento.
aonde que quem determina uma folha que cai é o nosso Pai Criador. E a partir desta conscientização, esses irmãos buscam outras dimensões e aproveitam toda a capacidade que já conquistaram neste universo. E os dois se encontraram. E lá vinha o vizinho montado naquele alazão, aquela coisa mais linda. E quando eles estavam bem próximos, aquele que perdeu o cavalo disse a ele: você sempre quis este animal, você pode ficar com ele, mas não propague por aí que você o roubou, porque o mal nós não podemos propagar. Aí é a vida, né? Sempre na nossa vida, as coisas boas, as coisas positivas, aquilo que nós podemos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Não tem coisa melhor na nossa vida do que a gente poder olhar para outra pessoa, olho no olho. Isso que é o importante, né? Esse negócio de mudar de calçada, isso era mais de 2000 anos que acontecia na época do Divino Mestre Jesus, quando o samaritano encontrava as pessoas em Jerusalém. Isso não acontece mais. Tudo é na vida, é sim, sim, não, não. O porquê que está acontecendo, vamos sentar, vamos parar, vamos desligar a televisão. Nós temos muito essas coisas materiais. O último dia da novela, mas seu filho está precisando de você, seu marido está precisando de você. Você está precisando abrir um livro, o Evangelho, para buscar mais força. Então tudo isso é importante e é tudo isso que nós estamos buscando através da lei do nosso Pai Criador. Mas nós ainda temos um pouquinho, né, de arrogância, principalmente quando nós estamos próximos de alguém que a gente verifica que não tem, né, um nível intelectual um pouquinho mais avançado, não deu realmente para estudar. E assim aconteceu, né, em um local aonde um professor, uma professora e um advogado tinham que atravessar, né, a margem de um rio de lá para cá. E eles pegaram o barqueiro e subiram na barca, e lá está o jovem, né, ainda bem jovem, remando. E o advogado então pergunta a ele: você conhece leis? Ele disse: não, senhor. Então você acabou de perder uma parte da sua vida. Daqui a pouco vem a professora: você estuda? Ele disse: não. Então você acabou de perder uma parte da sua vida. E aí o advogado pergunta: você já viajou? Ele disse: não, nunca saí da minha cidade. Então você perdeu uma parte da sua vida. E aí a professora então diz a ele: mas você não tem uma formação, nada? Ele disse: não. E aí neste momento o barco começa a afundar. E o barqueiro então pergunta a eles: vocês sabem nadar? Eles dizem: não. Então vocês estão acabando de perder toda a sua vida. Uma boa noite a todos vocês.